Olá pessoal, nós vamos iniciar nossos estudos de edição de imagens com o software GIMP, tá? Bom, a sequência que eu preparei para a gente conhecer alguns conceitos que são importantes antes da gente trabalhar com edição de imagens, com manipulação de imagens, né? Depois a gente vai conhecer um pouquinho da interface do GIMP e na sequência a gente vai começar a explorar os recursos do GIMP através aí de exemplos práticos aí, tá? Para a gente começar a entender melhor como que a gente pode usar o GIMP para editar imagens, para manipular imagens, conhecendo aí diversas operações que a gente pode realizar com o GIMP, tá? Mas primeiro vamos começar com alguns conceitos simples, mas que são importantes aí de conhecer antes da gente trabalhar com as imagens, tá? Bom, pessoal, primeira coisa é o conceito de pixel, né? O que seria pixel? Quando a gente fala pixel, nós estamos referindo à menor unidade, a unidade básica de cor numa tela de dispositivo eletrônico ou numa imagem, né? É comum a gente usar o termo pixel tanto para questões de tela, né? A menor informação dentro de uma tela, né? Aquele menor pontinho dentro da tela, né? Como também é comum para a gente falar da menor informação, a menor unidade dentro de uma imagem, né? Aqui tem um exemplo, né? Como se tivesse aqui uma imagem de um computador, né? E aí ele pegou aqui um pequeno trecho dessa imagem, né? Um pequeno área aqui, um quadrado de área aqui dentro dessa imagem, ampliou. E aí o pixel seria cada um desses quadradinhos aqui, desses pequenos pontos que formam essa imagem, né? Então aqui houve uma ampliação para a gente entender, né? Que a imagem é formada por pequenas unidades e essas unidades básicas aí são os pixels, tá? E aí o pixel ele vem dessa abreviatura de Picture Element, né? Que seria um elemento da figura, da imagem, né? E aí com isso eles abreviaram e surgiu esse termo, esse conceito de pixel, tá? Bom, pessoal, a resolução de uma imagem, ela descreve o nível de detalhe, o nível de informação que essa imagem comporta, né? E o termo resolução, ele é frequentemente usado como uma contagem dos pixels na imagem, né? Então, nós frequentemente usamos, né, a resolução como, por exemplo, aqui 640 por 480, né, 500 por 500, né, 300 por 200. O que seria essa resolução que a gente fala? Seria a quantidade de pixels de largura pela quantidade de pixels na altura, né? Então, a resolução popular que nós usamos numa imagem, né, seria esses pequenos quadradinhos, né? Quanto que essa imagem comporta dessas pequenas unidades de largura e de altura, né? Quantos pixels de largura e quantos pixels de altura, né? Então essa é a nossa resolução popular que nós usamos aí para trabalhar com imagens, né? Uma outra convenção popular é também falar de megapixels. Hoje em dia não se fala tanto, né? Mas é muito comum de falar quando se usa no marketing de câmeras, né? O que seriam os megapixels? Nada mais seria do que você multiplicar, né, as colunas pelas linhas, né? Os megapixels pode ser calculado multiplicando as colunas pelas linhas, né, e dividindo-se o resultado por 1 milhão, né? Que o megapixel ele seria 1 milhão de pixels, né? Então você multiplica as linhas pelas colunas, né? As colunas pelas linhas e divide por 1 milhão, você tem a quantidade de megapixels uma imagem, tá? Mas o que a gente vai usar mais mesmo seria essa resolução considerando aqui a largura em pixels e a altura em pixels, tá? Essa é a resolução aí que a gente vai usar mais, né? Aqui tem um exemplo, ó, de uma imagem, né? Se a gente considerasse aqui diferentes resoluções, né? Então ela começa aqui com a resolução de 1 por 1, ou seja, ela tem um pixel só, né? Agora aqui ela passa a ter 2 pixels de largura por 2 de altura, né? E agora 5 pixels de largura por 5 de altura. Então a gente vai vendo a imagem ganhando informação à medida que aumenta a resolução, né? Então 10 pixels de largura por 10 de altura, 20 por 20, 50 por 50, até chegar aqui na resolução 100 por 100, que a gente pode ver a imagem aqui com perfeição, né? Então esse é um exemplo interessante que a gente vê aqui a qualidade da imagem, né, aumentando em função da quantidade de pixels, né? Então, para a gente ter uma imagem de qualidade, a gente precisa ter uma imagem com resolução boa, tá? Porque se a gente tiver uma imagem com uma resolução baixa, né, 20 por 20, a gente não vai ter muita informação na imagem, então não tem como aquela imagem ter uma qualidade boa, não tem como, tá, pessoal? Então a gente precisa ter uma resolução legal. Aqui um exemplo também
de redimensionamento de imagem, né? Então tem aqui uma imagem da Torre Eiffel, né? Aqui está no seu tamanho normal. Então do jeito que eu coloquei aqui a imagem no tamanho real que ela comporta de informação, né? Então ela tem essas dimensões. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma imagem e eu vou redimensionar ela, eu vou diminuir, ok, né? Diminuir, ela fica um tamanho menor e fica aqui também com nítida, né? Agora, quando eu tenho uma imagem nessa resolução e eu tento aumentar, pessoal, olha o que acontece, ela distorce, né? Por quê? Porque eu não consigo criar informação onde não tem. Então, se ela tem uma resolução baixa e eu quero trabalhar numa resolução maior, não tem como, tá? Não tem como, não existe software que vai fazer gerar essas informações, né? Até é comum, às vezes a gente vê em filme, né? Pegar uma imagem de câmera lá de segurança, aí tá o rosto todo embaçado e o cara passa um software lá que aí gera a imagem maior na qualidade boa. Isso é ficção, isso não existe, tá? Não tem como você criar informação onde não tem. Então, não tem como pegar uma imagem pequena, aumentar e trabalhar com ela, por exemplo, para gerar um banner, um cartaz. Então, o que é recomendado? Quando você vai trabalhar com imagens, é recomendado que você pegue imagens com grandes resoluções, com boas resoluções, tá? Resolução alta. Porque se você precisar trabalhar com tamanho grande, você já tem a imagem de tamanho bom. Se você precisar diminuir, não tem problema, né? Agora, você pegar uma imagem pequena e tentar aumentar ela para colocar em alguma edição sua, não dá certo, tá, pessoal? Então são alguns, né? Igual aqui, por exemplo, se eu pegasse essa imagem aqui, eu quero a partir dessa imagem aqui gerar essa que tá aqui na ponta. Eu não consigo, não tem como criar essa informação. Então é melhor a gente sempre trabalhar com imagens com boas resoluções, tá? Porque se precisar diminuir, a gente diminui, né? Do que se precisar aumentar, eu não consigo, tá? Então esses são alguns detalhes importantes aí para a gente começar bem aí as nossas montagens, as nossas edições em imagem. Tá ok, pessoal? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos.